E aí, pessoal, avançando um pouco nesta quinta-feira com mais informações, reformulação no elenco, mudanças até mesmo nesta condição. Também tem JP e tem algo importante sobre o DM que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês. Não perca esta oportunidade. R$67 de investimento. Está aqui no link da descrição e também no primeiro comentário fixado neste vídeo. Não é nada mirabolante, vale a pena. Entre ali e confira. Gente, vamos lá. Ontem, Alexandre Mendes, o assistente, o braço direito de Renato Portaluppi, deu a coletiva do empate do Grêmio contra a equipe de São Luís de Juí. Normalmente, o Alexandre não fala, não gosta muito de falar, mas ontem ele acabou colocando duas situações que, de certa maneira, impactaram muito quem estava escutando. A primeira delas diz respeito ao DM do Grêmio. O DM, que desde a saída teve vamos dizer assim, uma forma diferente de comunicação, e o DM do Grêmio passou a informar as lesões e o tempo de recuperação dos atletas. Pois ontem, um ato falho. Por quê? Porque quando perguntado sobre os jogadores que poderiam atuar no Grenal pelo Bubbles, lá do GE, do Globoesporte.com, Alexandre Mendes disse: Jeromel e Kahneman estão entregues ao DM ainda. Só que o Kahneman, segundo constava nas relações do próprio Grêmio, não fazia parte. O Grêmio se perde mais uma vez na forma de comunicação, o Grêmio se perde mais uma vez em fazer as coisas pro forma e não vai no centro da questão, não modifica. E mais uma vez o torcedor ficou confuso recebendo informação do próprio Grêmio. O relatório que tinha Jeromel, que tinha Churin, que tinha Gui Guedes, não tinha Kahneman. E Kahneman dificilmente estará em campo, porque sequer foi entregue ao departamento físico ainda no enfrentamento contra o Internacional e também no jogo importantíssimo, fundamental, o jogo da temporada do Grêmio, lá em Quito, contra o Independiente Del Valle, na próxima quarta-feira. Essa é uma das questões. Na mesma pergunta, alguns jogadores foram citados. Um deles foi Jean-Pierre. E a resposta foi não citar Jean-Pierre. O Alexandre Mendes, ele falou do Jeromel, falou do Kahneman, falou do Rafinha, que era o quarto jogador, e o Jean-Pierre sequer fez parte da discussão. O Grêmio, e eu estou tentando buscar essa informação, não definiu ainda o seu sentimento com relação ao futuro do Jean-Pierre. Mas fica evidente que internamente ninguém mais conta com ele. A ponto de esquecer sequer de citar o nome dele na hora da pergunta. A pergunta foi com relação aos quatro, Jeromel, Kahneman, Rafinha e Jean-Pierre. Jeromel e Kahneman entregues ao departamento médico. Rafinha já fazendo um trabalho de recondicionamento. E Jean-Pierre, silêncio. Absoluto silêncio com relação a Jean-Pierre. E quando a gente vê essas questões, a gente tá, mas o que está acontecendo? O Grêmio montou toda uma narrativa de que iria reformular o grupo. Eu comecei a pegar, tá, quem é que vai reformular? Informação. O Grêmio vai liberar Vanderlei, é o goleiro para liberar. O Paulo Vitor não. O Paulo Vitor permaneceria no Grêmio, permanece no Grêmio. O Grêmio mexe com a estrutura, sobe alguns meninos, todos vocês já estão vendo quem são. Sobe Elias, sobe Ricardinho, sobe Pedro Lucas, sobe Bobson, sobe Fernando Henrique e refaz um pouco a média de idade colocando meninos aí. O Grêmio vai fazer isso. Sobe o Heitor, o zagueiro, e sobe juntando-se já a Juan, ao próprio Wanderson, todos aí já um pouco mais cascudos no time principal, Rodrigues da mesma maneira. Então o Grêmio agrega jogadores ali. Por outro lado, quem sai? Sai Paulo Vitor, sai também o Michel, sai o David Braz, sai o Vitor Ferraz. O que vamos conseguir fazer é uma outra discussão, porque muitos deles, como eu sempre falo aqui, são muito bem remunerados e é muito difícil colocar. Mas essa é a intenção do clube. Lembrando que nós já temos o jogador Rafinha, assinou contrato, já está treinando, e Thiago Santos está sim
contratado. Uma série de situações que não vem ao caso que a gente coloque aqui, a gente já falou num outro vídeo, vai falar depois ainda mais sobre isso, porque ele sai um pouco de tudo que o presidente Romildo disse. O presidente Romildo disse que existiria alguns contatos no mercado interno para colocar, para reforçar o grupo, lembrando que o Thiago Santos tem uma característica de volante de primeiro homem que não tem no grupo do Grêmio. Talvez o Lucas Araújo, se tivesse, se jogasse nessa posição. O problema do Grêmio também muitas vezes é tático. O Grêmio pode ter o jogador com a característica, mas ele acaba não jogando nessa situação. Esse modelo do 4-2-3-1 não suporta um volante de marcação. Então isso indica também que talvez o Grêmio mude, porque a informação que a gente tem é que o Thiago Santos vem para ser titular, então teria a figura do cabeça de área com 2 meias, o Renato mudando finalmente o esquema que começou lá com o Roger, que teve o ápice lá em 2017, que de 17 para cá não tem mostrado nenhum tipo de evolução. O Grêmio definido para o Grenal, praticamente, a única dúvida é com relação a Kahneman, que a gente não tem a mínima ideia, porque ninguém tem contato com o clube dentro dos treinamentos. O clube omitiu a informação do Kahneman, dizendo que os jogadores, quando tu cita 5 lesionados e não cita 1, tu pressupõe que esse 1 não está lesionado. Então o Grêmio não passou essa informação, então vai ser uma dúvida que nós vamos carregar por um tempo. O Kahneman com certeza no jogo contra o Internacional não deve participar, mas eu acho que no outro jogo a gente ainda tem alguma esperança. Lembrando que é sempre importante que a gente coloque isso, o grande jogo do Grêmio não é o Grenal. O grande jogo do Grêmio é em Quito. E eu vejo um time que está desarrumado, que está sem muita esperança, pelo menos nesse momento, e a gente espera que a mágica do futebol surja, renasça, pode ser no Grenal, para recuperar a confiança, para que o Grêmio entre forte e consiga pelo menos sair lá com um empate, para vir aqui em Porto Alegre confirmar a vaga na fase de grupos da Libertadores. Seria trágico não estar, mas que as coisas estão caminhando para muitas dificuldades, fica evidente quando a gente tem tamanho desacordo entre a prática e o discurso, que é o que a gente está vendo no Grêmio atualmente. É uma pena que a gente esteja vivendo isso, porque lá em 2015, 2016, 2017 nós tínhamos um trabalho de excelência e estávamos chegando num nível fantástico. O clube chegou, o futebol não chegou, o departamento de futebol do Grêmio está esquecido, está perdido, não sabe por que caminho, e a gente tem muita preocupação com relação ao futuro, mas espera que aquela velha mágica toque e a coisa mude, e aí o futebol, a bola entra e as coisas melhorem, isso que a gente espera pelo menos. Nós vamos ficar atentos, à noite nós vamos fazer ainda um conteúdo sobre as questões relacionadas a contratações e reforços. O Grêmio está ressabiado sim, está incomodado sim, e parece que as coisas não estão se modificando como deveriam se modificar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.